Bancários e servidores dos Correios anunciam greve por tempo indeterminado. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Bom dia, Vones. Bom dia, Cristiane. No caso da greve dos bancários, ela terá início apenas a partir de amanhã, em todo o território nacional. Hoje, os bancários do estado do Maranhão estarão apenas realizando reuniões para acertar detalhes de que forma vai ser conduzida a greve aqui no estado. A greve será por tempo indeterminado, já havia sido sinalizada no último dia 12 e vai abranger bancos públicos e privados. A categoria dos banqueiros afirma que já ofereceu 6% de reajuste salarial para os bancários, que rejeitaram essa contraproposta, afirmando que o mínimo a ser complementado deve ser de 22%. Além disso, os bancários também querem que seja respeitada a jornada de trabalho de 6 horas diárias, a lei das filas e a contratação de mão de obra específica para trabalhar no sistema. Em referência à greve dos Correios, a Assessoria de Comunicação dos Correios informou à produção da TV Assembleia que apenas um pequeno grupo de trabalhadores da Federação dos Trabalhadores aderiu à greve. E por causa disso, a greve, que tem início a partir de hoje, não vai afetar o trabalho dos Correios. Apenas serviços específicos, como o caso do SEDEX 10, SEDEX 12 e a coleta em domicílio. As outras atividades vão permanecer normalmente, isso porque o Correio acabou elaborando um fluxograma e uma escala de trabalhos na qual vai implementar horas extras e fazer deslocamento de funções. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral declararam ontem, por 4-3, a inconstitucionalidade do recurso contra a expedição de diploma protocolado na Justiça Eleitoral pelo ex-governador José Reinaldo Tavares contra a governadora Rosiana Sarney e seu vice Washington Luiz, eleitos no primeiro turno em 2010 e acusados de abuso de poder político. Segundo o novo entendimento da Corte, o meio inconstitucional para a contestação de mandato eletivo é a ação de impugnação de mandato eletivo. O relator da matéria, ministro Dias Toffoli, disse que a Constituição não permite usar os recursos contra a expedição de diploma para pedir a cassação do mandato de um político. De acordo com o ministro, o único instrumento adequado nesses casos seria a ação de impugnação. O processo de cassação da governadora Rosiana Sarney aguardava apenas o voto do relator, ministro Henrique Neves, e um pedido de pauta para ser analisado também pelo plenário do TSE. O parecer do Ministério Público Federal, emitido pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, no dia 30 de julho deste ano, foi pela cassação dos diplomas de Rosiana Sarney e Washington Oliveira. Ainda não há previsão de quando a ação será remetida ao Tribunal Regional Eleitoral. Além da governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, a declaração de inconstitucionalidade feita ontem pela maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral acabou beneficiando outros 10 governadores em situação semelhante. Cada um dos processos será analisado individualmente pelas cortes eleitorais estaduais. Os destaques da sessão plenária de ontem, o deputado Rubens Pereira Júnior levou à tribuna a reclamação dos professores que alegam a falta de cumprimento de acordo por parte do governo do estado. E o deputado Manuel Ribeiro traz à tona a situação dos planos de saúde. Manuel Ribeiro levou à tribuna da casa a situação dos planos de saúde. O parlamentar informou que fez uma pesquisa sobre as operadoras e destacou que todas são iguais. O deputado, que recentemente passou por intervenções cirúrgicas, disse que vai entrar na justiça contra o seu plano de saúde por irregularidades durante o processo. Eu quero deixar registrado aqui e eu irei tomar as providências. Irei entrar na justiça hoje contra a CACI, para que ele pague este procedimento. Irei entrar contra danos morais e uma série de direitos que eu terei e a justiça terá que me dar para que seja estabelecido o direito que eu tenho no plano de saúde. O deputado Rubens Pereira Júnior destacou a reclamação dos professores que alegam que o acordo firmado com o governo do estado não está sendo cumprido. Infelizmente, segundo alega o sindicato, os educadores foram às ruas porque estão inconformados com o não cumprimento do acordo e a fixação de um novo prazo para o pagamento de direitos que estavam previstos para serem concedidos
no mês de agosto. Dilatar um acordo é descumprir um acordo. Então, a não ser que tivesse sido repactuado, que não é o caso. Magno Bacelar e Roberto Costa destacaram a volta do senador José Sarney às atividades no Senado. Ele voltou para exercer o seu mandato de senador Manuel Ribeiro, deputado Manuel Ribeiro, com a sua recuperação, a sua saúde. É muito importante para todos nós, ele que é maranhense e que tem muito para dar sua contribuição para esse nosso país, para o nosso Estado e para o Estado do Amapá. Depois de quase 2 meses afastado das atividades políticas em função de problemas de saúde, ele retornou ontem ao Senado Federal e a sua volta, mais uma vez, como tem sido a sua vida toda, uma volta triunfal, sendo aplaudido por todos os seus companheiros no Senado, pelos funcionários da Casa. Isso demonstra a importância que o presidente Sarney tem não só para o Maranhão, mas para o Brasil. O deputado Eduardo Braide repercutiu o parecer da Prefeitura de São Luís sobre o sistema de bilhete único. O parlamentar havia encaminhado pedido solicitando informações sobre a condução do projeto. Pelo que foi trazido aqui, pelo que foi respondido de forma oficial, não há um planejamento seguro, deputado Manuel Ribeiro, em relação à implantação do bilhete único e sequer há prazo para que possa começar a população de sonhar com a implantação desse referido sistema. Em a parte, o deputado Rubens Pereira Júnior se pronunciou sobre o assunto. Então, Vossa Excelência acerta quando cobra, acerta pela sensibilidade do tema, mas insisto na confiança de que isso não ficará apenas como uma promessa de campanha e será efetivamente cumprido pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O deputado Neto Evangelista fez crítica à resposta da Prefeitura, ressaltando que o município não teria um projeto definido de bilhete único. Ele trouxe dados interessantes e preocupantes. Interessantes porque ele trouxe a verdade, de que não há nada planejado para o bilhete único. E um prefeito que passou a campanha inteira, a partir do 1º dia de janeiro do ano que vem, irei trabalhar, implantar o bilhete único. Nós cansamos de ouvir isso. E percebemos que não houve planejamento nenhum por parte do candidato, então candidato Edivaldo Holanda Júnior. A deputada Elisiane Gama falou sobre a importância da discussão em torno da questão e fez críticas às metas apresentadas pela Prefeitura no pacote Avança São Luís. Isso para mim ficou muito claro. Por exemplo, agora mesmo nessa nova plataforma que se apresenta do Avança São Luís. Se você for ver ali os pontos específicos apresentados no projeto, eles não são compatíveis com a realidade e parece, na verdade, mais uma campanha eleitoreira, né? E que a gente sabe que na prática não será efetivamente aplicada. Os deputados também discutiram a situação da Universidade Estadual do Maranhão. O deputado César Pires trouxe o assunto para a tribuna. E os deputados de oposição pedem um amplo debate sobre o repasse de recursos para a Univima e a precarização da UEMA. O deputado César Pires falou sobre a divulgação do ranking da Universidade Estadual do Maranhão e ressaltou as informações sobre as dificuldades enfrentadas pela UEMA. O que eu não posso é penalizar uma instituição, a universidade, como se ela não tivesse capacidade de gestão e não fosse importante em relação a essa situação. O que eu quero dizer é que passou de 6 para 22 campos, aumentou a qualificação do quadro pessoal e aumentou o salário, e reduziu dos 5% por conta da Univima para 2,3%. É uma desproporcionalidade. Em a parte, o deputado Bira do Pindaré se pronunciou sobre o tema e pediu investigação sobre o papel da Univima. O deputado César Pires traz uma questão muito séria a essa tribuna, que precisa ser investigada, que é a denúncia de que a Univima está sendo utilizada como abuso de poder econômico na eleição do PT. Bolsas da Univima sendo utilizadas para isso. Então, esse assunto precisa ser investigado. O deputado Marcelo Tavares fez críticas à gestão do governo em relação à universidade. Em primeiro lugar, antes de Vossa Excelência defender o não fortalecimento da Univima, o que o governo devia fazer era moralizar aquela instituição. Concordo. Que hoje está entregue ao partido aliado de Vossa Excelência, que é o PT, se eu não me engano, a Ciência e Tecnologia, e a gestão que Vossa Excelência critica é desse partido.
A deputada Elisiane Gama propõe uma audiência pública. Eu queria convidar a Vossa Excelência para fazer esse debate conosco. Não, Vamos fazer deputada. esse painel aqui na Assembleia, numa espécie de uma audiência pública, onde a gente vai chamar esses atores e sair daqui com uma proposta para levar para o governo, para levar para a universidade, para levar para a classe acadêmica, de forma que também a gente possa dar uma contribuição para o nosso Estado. O deputado Rubens Pereira Júnior propõe também amplo debate sobre a precarização da UEMA. Nós não concordamos com a precarização da UEMA e o que nós defendemos é o seu fortalecimento. E vejam os senhores, o deputado César Pires apresenta uma proposta para reestruturar a UEMA, para ajudar, apontando onde está parte do erro e o caminho para se corrigir. Qual seria? A reforço orçamentário. Não há política de educação em nenhum estado se não tiver um reforço orçamentário. Veja no próximo bloco o combate ao tráfico de drogas próximo das escolas. E também o Estado realiza a Conferência de Educação. Instante só. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Mas não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. O tráfico de drogas nas proximidades das escolas preocupa as autoridades de segurança. Entre os estudantes, é comum depoimentos de quem perdeu um colega de turma por conta das drogas. O tráfico de drogas e a violência nos bairros têm entrado nas escolas. A situação preocupou o deputado Manuel Ribeiro, que apresentou à mesa diretora da Assembleia na última sexta-feira solicitação ao secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, que intensifique o policiamento nos bairros Coab e Anil, em São Luís, através do Grupo Especial de Apoio às Escolas. O GEAP é o policiamento específico para atuar nas escolas e foi criado para policiar e educar. São 32 homens no grupo, para toda a comunidade escolar da área metropolitana, nas redes pública municipal, estadual, particular e escolas comunitárias. Nessa escola, no bairro Sol e Mar, acompanhamos uma ação de prevenção, uma palestra antidrogas. Nós temos drogas lícitas e drogas ilícitas.
Nesse espaço, os adolescentes compartilham suas histórias e ouvem atentos as informações sobre as drogas. Durante a dinâmica, um triste relato. Com apenas 12 anos, Marcos já perdeu o melhor amigo, outro adolescente, para as drogas. Ele tinha 15 na época. Aí ele viciou nisso. Aí eu perdi ele. Essa é uma realidade no bairro. Luísa trabalha no Centro de Referência especializado em assistência social e conta que recebe famílias que convivem com violência e drogas dentro de casa. Situações de violência em geral, violência contra a criança, violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra o idoso, violência contra a pessoa com deficiência, casos de negligência contra a criança, maus tratos, casos de trabalho infantil e também acompanhamos casos de adolescentes em cumprimento de ato infracional. Na nossa área aqui, que é a área mesmo do Sol e Mar, Vila Luizão, a gente acompanha muito mais casos de negligência. Negligência contra a criança, maus tratos e caso de abuso sexual também contra a criança. Essa ação chama atenção para qualquer tipo de violência, física ou verbal. Esse aluno acredita que falta respeito pelo próximo e que a palestra pode sim ajudar na mudança. Mudar nossa educação, a escola fica melhor. Os números de São Luís chamam a atenção. Somente no primeiro semestre deste ano foram registradas 1.500 ocorrências em escolas da Grande São Luís. Maio foi o mês com mais casos. Apesar de grande, o número é menor se comparado ao mesmo período do ano passado, com 2.531 registros. Maio também foi o mês mais violento em 2012, com 615 casos. Esses casos envolvem agressões física e verbal, ameaças, indisciplina e furtos. As escolas que apresentam os maiores números de ocorrências geralmente estão em bairros que têm altos índices de criminalidade e tráfico de drogas. Segundo a polícia, isso acontece porque os criminosos aliciam esses estudantes para entrar no mundo dos crimes. Nós somos frutos do meio, né? Então o meio ele interfere muito em relação a essas questões de segurança na escola. Os bairros onde a gente tem mais esse agravante da questão do tráfico de drogas são escolas que geralmente sofrem muito por conta dos traficantes que passam a aliciar aqueles jovens, né, e até mesmo a gerar aquele medo na escola. O que dificulta a ação do GEAP são problemas estruturais e a falta de equipamentos. O nosso trabalho, por mais que as condições que hoje a gente tem, que são, vamos dizer assim, que são despropícias em relação à questão do efetivo que a gente sofre ainda, mas graças a Deus já estamos na iminência de um curso, né, de formação de novos policiais. A gente não tem feito esse trabalho preventivo da forma como deveria ter sido feito, mas a gente, dentro das nossas limitações, nós temos atuado. O caminho para a melhora desses números parece ser a prevenção e o auxílio da família dos jovens, além da mudança nos números da violência na capital. Uma situação dramática que atinge aí os estudantes, tanto da capital quanto do interior do estado. E a TV Assembleia tem feito uma ampla discussão sobre esse tema, sobre o combate às drogas, já que o governo federal lançou aí um programa de enfrentamento do álcool e das drogas e também os governos estaduais. E esse programa ele deve se estender para os municípios com a criação, com a instalação dos centros de atendimento psicossocial, álcool e drogas, né? Que é um centro que atende as pessoas que são viciadas em álcool e outras drogas e prevê aí o tratamento desses dependentes. Então, a gente tem feito uma série de matérias, estamos produzindo um documentário sobre esse assunto, mostramos aqui depoimentos de pessoas que são usuárias de drogas e você vai ver num documento especial, um dos nossos programas, uma longa reportagem sobre esse assunto, sobre esse tema que a gente está discutindo aqui na TV Assembleia e abrindo esse debate. Bom, hoje tem início as grandes discussões da Conferência Estadual de Educação, que foi aberta ontem, e a gente está aqui com a Maria Vitória Bolsas. Ela é membro da Comissão
e presidente da Câmara de Educação Básica, além de presidente da Associação de Pais e Alunos do Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Cristiane? Tudo bom, a gente está vendo aí uma reportagem, viu agora há pouco. É uma grande preocupação dos educadores também essa questão do tráfico de drogas próximo das escolas e da vitimização dos nossos adolescentes. Como é que a Associação de Pais e como é que o Conselho de Educação tem tratado essa questão? Essa questão, infelizmente, ela progride na nossa sociedade e é uma preocupação de todas as famílias. Nós conhecemos casos alarmantes e cada caso tem que ter um tratamento adequado, tem que ver o perfil da família, o ambiente em que aquele jovem vive, né? E, sobretudo, eu tenho quase certeza que isso também passa pela formação dos professores para lidar com essa problemática que é reinante no país e que no Maranhão, infelizmente, repete os índices que nós vemos em níveis nacionais. Porque, Maria Vitória, a gente vê que não é só o aluno que é vítima, né? É toda a rede, né, que está em torno dele, a escola, os servidores dessa escola, o próprio educador, a família desse aluno. A família é a principal atingida e, por tabela, a sociedade, né? Mas hoje nós estamos iniciando uma conferência que vai debater tantas questões, são 7 eixos que falam de tudo, de gestão, de diversidade, de plano nacional, e nos planos existem as questões tratadas também em relação à violência e tudo que se possa passar na educação. Bom, aí tem a grande discussão do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional, né? Exatamente. Que é extremamente importante, né? E que esteja aí na pauta de debates, na agenda dessa conferência. Eu sou da comissão organizadora da Conferência Estadual de Educação e da comissão de sistematização da Conferência Estadual de Educação. Foi um trabalho árduo e que colheu tudo que chegou das 28 conferências regionais no estado do Maranhão. Foi um trabalho árduo, uma equipe fantástica e a Secretaria de Estado da Educação, o nosso secretário, o secretário Pedro Fernandes, ele não mediu esforços para fortalecer a conferência que se iniciou ontem à noite, com um debate, com uma conferência magistral do professor Luiz Dourado, que é do CNE e da CAPES, e que falou sobre todos os temas que serão abordados nesta conferência. Bom, a gente vê ao longo, né, desses anos, dos últimos 10 anos, fazer esse marco aí legal para a gente, programas de enfrentamento que foram adotados pelo Estado, né, seguindo aí uma prerrogativa do governo federal, programas que, por exemplo, têm corrigido a idade séria, né, que tem trabalhado a questão da educação de jovens e adultos. Como é que está esse cenário hoje no Maranhão? A gente pode não comemorar, eu digo, mas a gente pode pensar positivamente em relação a esses números? Eu acho que devemos pensar. Eu sou da Câmara de Educação Básica, para onde migram todas as questões referentes ou relativas à educação de jovens e adultos, das diversidades, educação especial, educação indígena, quilombola. E eu presido comissões, atualmente 8 comissões, que debatem e que estão organizando normas para o Conselho Estadual de Educação que passam a vigorar como leis para o Estado. E justamente essas comissões, elas surgem no Conselho Estadual de Educação para fazer frente, para fazer face a todas as problemáticas que existem no Maranhão. Mas nós vemos, como eu sou militante do Movimento de Paz há 25 anos, eu tenho percebido que houve uma melhora substancial, porque é uma questão de governo, não é só uma questão de Estado. A questão de Estado é nossa, da sociedade, para reivindicar os seus direitos e fazer cumprir as leis. Mas eu tenho percebido que há uma sensibilização do governo estadual nesse momento, principalmente da Secretaria de Estado da Educação, para fazer face a toda essa problemática que vem se abatendo sobre o Maranhão, porque nós não aceitamos que o Maranhão esteja sempre aparecendo nas mídias como o último em questões de educação. Agora, quando se trata de educação, Maria Vitória, nosso olhar sempre está voltado para a escola pública, né? Mas é preciso pensar a educação e a problemática também da escola privada, né? Sim. Eu não faço essa distinção entre escola pública e privada, porque a educadora vê o todo, né? A criança que está na escola pública, eu tenho uma visão assim, quando eu faço meus pareceres, eu sou muito enfática. A criança, principalmente que mora em municípios, em povoados afastados, é a única escola que ela tem.
E a educação é direito de todos, isso está sendo debatido, está sendo falado e propalado, e não há discurso que não diga que a educação é direito de todo, dever da família e do Estado. Mas é preciso que se tenham olhos do coração quando se fala de educação, que o coração vibre, porque temos que pensar naquele que não tem opção, que a opção dele é a escola pública e ela tem que ser a melhor, porque eu valorizo muito o que é público, seja saúde, seja educação. O que é público é nosso. Agora, na realidade, a escola privada ela não está tão distante dessa problemática. Elas se nivelam. Elas se nivelam por quê? Porque o mesmo professor que leciona na escola pública é o professor que muitas vezes está na rede privada. E a formação desse professor, isso tem que começar lá na academia. Então, é preciso que a academia perceba que ele tem que formar um docente para viver numa sociedade desigual e que ela deve ser igualada pela questão dos direitos. Bom, a gente produziu um documentário no mês passado, lá no município de Barreirinhas, em que a gente mostra uma escola funcionando na sala, né, de uma moradora de uma comunidade, de um povoado, porque não existe escola naquela região e o município aponta para um déficit de 100 escolas municipais, né? E a gente vê na mesma sala crianças de primeiro ao 5º ano, com a mesma professora e no mesmo espaço, né? Esse ainda é um grande desafio do Maranhão, tornar essa escola atrativa, diminuir essa evasão escolar e garantir a estrutura para que o aluno possa, de fato, estudar? Sim, nós pensamos assim, o que prende uma criança ou estudante na escola é uma escola atraente. É lógico que barracão não é a escola, casa de professor não é a escola, salão de igreja não é escola. Escola tem toda uma definição e qualquer educador sabe o que é uma escola. Então não se admite mais que em pleno século XXI você tenha barracões onde de dia, que é uma realidade aqui no Maranhão, onde a supervisão de inspeção escolar disse isso, onde de dia é escola e à noite recolhe os animais. Então é inadmissível que essa situação continue, mas isso é muito comum e infelizmente ela acontece a miúde e o Conselho Estadual da Educação, ele se debruça muito sobre essa questão e se preocupa muito. Bom, Maria Vitória Bolsos, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso aí nessa conferência, que tem mais de 800 delegados, né, participando dessa conferência. Eu gostaria até de falar, de enfatizar que hoje nós começamos, eu estarei daqui a pouco, às 10 horas, numa mesa que discute educação e diversidade. Eu não quero diminuir o valor das outras mesas, mas esta mesa, ela é muito importante a participação, porque é ali onde nós vamos colocar dedo nas feridas, é ali onde nós vamos ter que curar essas feridas, é ali que nós vamos ter que debater com o coração. E agora já está acontecendo lá a primeira mesa, que fala sobre Plano Estadual de Educação, que nós já elaboramos, já entregamos ontem ao secretário de Estado da Educação, o plano piloto, o plano de educação que virá para esta Assembleia. E eu espero que a Assembleia Legislativa se debruce com muito carinho sobre o plano que a comissão tão arduamente preparou. E faça um amplo debate sobre a questão, né? Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Veja no próximo bloco, o encontro discute habitação rural. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda, às 16h, e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 18h. TV Assembleia, o Legislativo até você.
E olha só, a Comissão Parlamentar de Inquérito que deveria investigar os contratos no setor de transportes públicos em São Luís foi desarticulada ontem na Câmara Municipal. Rose Salles, Edmilson Jansen, Raimundo Sena, o Nato e o Roberto Rocha Júnior, todos da base aliada do prefeito, retiraram as assinaturas do requerimento apresentado pelo vereador Marquinhos Silva. Ontem, após ser lido outro requerimento do vereador Marcos Silva, que comunicava a composição da CPI, o presidente da Casa, Isaías Pereirinha, apresentou o documento dos 4 vereadores solicitando a retirada da assinatura do pedido de abertura da CPI. Os vereadores alegaram que o objeto proposto na CPI é visto como desnecessário perante a auditoria e demais ações para a melhoria da mobilidade urbana de São Luís, que estão sendo executados pela Prefeitura de São Luís. Os vereadores Nato e Edmilson Jansen não participaram da sessão ontem para esclarecer seus posicionamentos. Com a retirada das assinaturas, a CPI fica inviabilizada. FETAEMA promove encontro para discutir programas de incentivo à habitação rural. O encontro contou com a participação de representantes da Caixa Econômica Federal. 4 metros quadrados. Isso mesmo, uma casa menor que um quarto. Aqui, Dona Elisete Silva dorme com 2 de seus 4 filhos. Os outros 2 dormem numa casa com as mesmas dimensões ao lado. No interior da residência, eles dividem um espaço apertado, com os poucos utensílios domésticos que Elisete conseguiu comprar com as diárias que ganha fazendo faxinas. O alimento é cultivado ali mesmo, na pequena horta do quintal. Um lugar fértil para se plantar o sonho de uma casa confortável para a família. É como vocês estão vendo, né? Falta muita coisa, é muito apertado e para estar com esse horror de fio fica difícil, a situação é bem difícil. Iguais a esta, mais de 200 mil famílias carecem de habitação digna na zona rural do estado, o que torna o Maranhão como o estado brasileiro com o pior déficit habitacional rural do Brasil. Neste encontro, promovido pela FETAEMA, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Maranhão, representantes de várias entidades traçaram metas para alcançar as diretrizes do Programa Nacional de Habitação, diretrizes das quais o Maranhão ainda está longe. Nós temos hoje uma demanda levantada no estado do Maranhão com 30 mil unidades. Nós já temos uma faixa de 5 mil cadastros pronto e a gente não consegue operacionalizar isso dentro da Caixa Econômica. Então, nós estamos chamando aqui todos os parceiros para que a gente possa qualificar o debate e também sair daqui com agenda de compromisso para que a gente possa trabalhar essa política pública séria, para que esse programa venha mesmo fortalecer os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. A Superintendente Nacional de Habitação da Caixa Econômica Federal admite que existem muitos entraves ao processo, mas afirma que as dificuldades se devem em grande parte à falta de experiência das entidades representativas que cometem erros na elaboração dos projetos. Dificuldades, provavelmente a falta de experiência das entidades em ter um profissional que realize esse projeto. Facilidades. A Caixa tem toda uma equipe de profissionais, engenheiros e arquitetos, profissionais da área social e administrativa para assessorar. Então não existe um projeto, esse projeto vai ser reprovado. Ele poderá sim ser refeito, adequado, de acordo com as especificações mínimas, para que ele saia um projeto de qualidade e realmente a casa fique a contento, que o recurso público seja bem aplicado. Para o representante da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, os entraves existentes se devem ao excesso de burocracia e à falta de vontade política. Nós precisamos considerar a parte burocrática, que é uma legalidade a ser cumprida, mas não podemos esquecer de vista também o aspecto social, cultural, econômico de cada estado, porque cada um tem uma realidade diferente. Então precisa conciliar essas dependências com a necessidade de cumprir a parte burocrática, que na nossa avaliação não é o principal problema. O que falta é uma ação, uma determinação política para se executar o programa aqui no estado.
O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho você acompanha o trabalho do seu parlamentar pela TV Assembleia, canal aberto digital 51.2, pela TVN canal 17 e também pela internet na página da Assembleia. Um ótimo dia para você.